Bom, boa tarde, uma boa noite a todos. A gente ficou aí a semana passada ausente, né? Mas graças a Deus hoje nós estamos aí ao vivo, a cores. Semana passada o nosso grande amigo Diniz estava hospitalizado, aí a gente tomou muito cuidado para dizer que não era Covid, mas graças a Deus ele está aí e hoje a gente vai bater um papo sobre o ministério do Diniz, a gente compartilhar um pouco. Conheci o Diniz há algum tempo e há um tempinho aí, muito feliz aí de ver o que ele está fazendo, ele, a Andréia, a Avalanche, a turma toda que a gente conheceu. E estamos aí. Hoje o Danilo vai fazer a apresentação aí do nosso amigo aí. Danilo, manda bala. Vamos lá, né? O Diniz foi um doido que eu conheci há uns 2 anos e meio atrás, né? Doido puxa doido. Então, graças a Deus, o que Deus me permitiu conhecer mais um, né? Diniz, tive o prazer de estar lá em Vitória, junto com a Avalanche e ver um pouco do que eles fazem lá. Então, desde então, a gente foi mantendo essa conexão aí, ver esse envolvimento do Avalanche na sociedade, né? Com missões urbanas e com isso, eu queria até passar para o Diniz falar um pouco melhor dele, do chamado dele, como isso tudo começou, e até o Avalanche, né? Como também o Avalanche começou, o Avalanche Missões. Então, conta um pouco para a gente aí, Diniz. Muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. E que bom que você está se recuperando aí e que não foi Covid, graças a Deus. Mas se vier Covid também não tem problema, não. Vem quente que nós estamos fervendo. É igual AIDS, qualquer outra coisa. Mas veja bem, eu sou filho de missionários, plantadores de igreja. Meus pais eram da Convenção Batista Brasileira de Belo Horizonte. Então, anos 70, eu cresci naquele circuito de igrejeiro. Com 12 anos, eu enlouqueci e saí fora, porque eu queria resposta para as questões mais profundas e cabulosas da vida. Eu não tinha. Eu ia perguntar por que não podia beijar na boca, transar sexo. Não, isso é pecado, rebeldia, fica na sua. Né? Eu sou TDAH, eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, então eu não fico quieto. Minha cadeira é de rodar, eu fico girando aqui, igual Tasmânia. E na Santa Casa de Deus não podia mexer, tinha que ficar quieto. Então eu era beliscão, era disciplina. Tratava-se como caráter, mau caráter, rebelde. E aquilo ali eu indagava demais, mas eu ainda queria respostas. Com 12 anos de idade, eu descobri um negócio delicioso chamado droga ilícita, né? E aí fui provando os produtos químicos, aditivos, e passei uma década a gente fala estava no mundo, não, eu estava na morte, né? A gente emprega as palavras de forma meio que descontextualizada. Então, eu passei uma década, os anos 80, né? Na morte, fazendo um monte de coisa, não que eu não tenha aproveitado e curtido muita coisa, né? Mas andando em caminhos bem complexos aí da existência humana. E quando foi no final de 89, lá em Bauru, São Paulo, eu estava internado numa clínica e eu me converti mesmo, uma experiência íntima e pessoal com Jesus Cristo, a quem eu me curvo hoje, né? Que é meu Deus. E voltei para Belo Horizonte, e nesse chamado lá na clínica, como eu já conhecia o sistema, porque eu nasci e cresci nele, eu já tinha uma visão de como que funcionava esse suposto reino de Deus e blá, blá, blá. Ali eu tive também um chamado missionário. E o que Deus me falou naquela época que era para eu voltar para os meus, de onde eu tinha saído aquele momento, que era as tribos urbanas, os movimentos, as tendências, e todo o paragolé que a gente sabe que vem acontecendo no decorrer da humanidade. Eu voltei para BH, passei por algumas instituições para fazer curso missionário, depois tentei ser de igreja, foi uma luta, eu consegui me encaixar no lugar, me encaixei, mas comecei a levar o povo para lá, as meninas que é do babado, os caras que é do babado, a malucada toda, os crentes ficou tudo doido. E aí eu comecei a ter um impasse com o corpo de liderança,
porque a instituição geralmente tem dono, né? Geralmente é quem dá o dízimo alto, quem paga. E como muitos púlpitos já estão prostituídos, os caras preferem fazer a vontade de quem banca do que quem chega pedindo socorro. E aquilo ali eu entendia que eu não era um lugar onde eu tinha que estar habitado. Ali não fazia parte da minha vida. Porque me pregaram para mim um Deus de amor, de longanimidade, disso e daquilo. Eu começo a levar a galera que vai com Deus, compadre. Eu começo a levar essa malucada para eles encontrar esse Deus na casa de Deus, lugar que eu achava que ia ser tudo diferente. Aí eu encontro soco, murro e pontapé, porque a partir do momento que pega a minha tribo, o meu povo, ignora e repudia, está mexendo comigo, compadre. Está mexendo com a família dos excluídos, entende? Daqueles que não têm voz, daqueles o qual nosso Senhor Redentor, Jesus Cristo, veio e morreu na cruz, derramou sangue. Esse sangue não é sangue de barata, é sangue de Cristo. Se for sangue de barata ou de qualquer tchequebara da vida, beleza, mas não é, velho. É de Jesus Cristo. E ali azedou. E eu falei assim, não, eu não sirvo para isso. E como eu já tinha tido várias quedas no meu processo, a gente chama de caída, né? O irmão caiu, desviou, outras palavras que eu considero muito mal empregadas dentro do reino de Deus, desviou de quê? Se de repente eu nunca tive, né? Eu estou tentando ter. E aí, devido a esses altos e baixos e tudo mais, fiz voto, que eles falaram que eu tinha que fazer voto, eu não consegui cumprir um. Fiz promessa, não cumpri uma. Mas eu estava tentando, né, velho? Porque eu queria ser um bom cristão, queria estar com Deus, queria estar nas fitas. Mas eu não conseguia. E depois desse episódio, dessa galera ser repudiada, eu chamei Deus e troquei ideia com ele na tora. Falei na tora, eu falei assim, muito obrigado pela salvação, o senhor é muito gente boa, piriri, pererê, mas olha só, eu me convenço, pode me mandar para o inferno, eu vou queimar de boa, mas eu não consigo te servir, não sei te seguir, eu não dou conta de ser aquilo que eles estão pedindo para eu ser. E outra coisa, se os meus amigos não puderem estar lá dentro, eu também não quero estar. Então, eu faço as pazes com o senhor, au revoir, merci, e vou para o inferno mesmo, tá de boa. E rompi. E naquele mesmo momento, o Criador falou comigo de forma muito nítida, explícita. Para quem é cristão e ainda acredita, o Espírito Santo fala com a gente. Porque eu conheço um monte de cristão aí que é tão liberal, que nem Espírito Santo existe mais. Tá ligado? Que nem tudo é literal na palavra, tudo é canto da carochinha, mas eu prefiro acreditar e prefiro ser tratado como um maluco a acreditar que o Espírito Santo de Deus existe e fala conosco. Então, naquela época, ele falou comigo e eu insisti, falei, então tá, então eu vou continuar. E daí foi a trajetória de longo prazo. Chegou um maluco em BH, Fábio Ramos, lá do Rio de Janeiro, e resumidamente, ele foi para trabalhar com a tribo urbana e a gente abriu uma igreja chamada Caverna de Adulão pela liderança dele. Foi o nosso refúgio, foi onde a gente conseguiu respirar, aconchego, questionar o pregador, o que você está falando, que loucura é essa? Porque eu sou isso mesmo. E ali a gente tinha voz. E depois de um certo tempo, muita gente, com alguns anos, muita gente que se converteu na caverna e nos ministérios de linha mais alternativa, e muitos que converteram ali foram para a igreja histórica, migraram para igrejas neopentecostais e blá, blá, blá. Mas muitos tiveram do nosso meio chamado missionário. Mas as agências da época não tinham ciência, não tinha material que retratasse o universo urbano, as tribos urbanas, que era a nomenclatura que se usava na época. E as novas tendências que foram chegando, início dos anos 90, começou a ter os clubbers, os emo, e mais um monte de movimento, até punk, movimento punk gay apareceu, para vocês terem ideia. E começou a virar uma zona, e essa confusão, uma Babel, na sociedade, com a proliferação da internet, a globalização da comunicação, tudo ficou uma doideira. E ainda está uma loucura, uma sociedade descendo ladeira abaixo, desgovernada, adoecida, e esse caos. E naquela época,
a gente enviando a galera para as agências para voltar missionário para trabalhar dentro dos desafios urbanos, que é o desafio da igreja hoje. E o desafio das agências de missões. Até o Jefferson, que trabalha no setor que ele trabalha, que eu não vou expor aqui agora, os filhos dos movimentos que o Jefferson trabalha é a galera urbana, é a galera alternativa. Por mais que eles são devotos de determinados deuses, e aí eles têm as suas regras, a sua forma mais radical de ser, a nova geração não está bem assim, não. Ela também está prostituída e drogadita. Os muçulmanos, pode falar, os muçulmanos. Pode, né? Então vamos pode. colocar no botão do automático e vamos andar. Mas nos anos 90, Travadinho, hein? Vamos dar uma esperada para ver se ele volta. Internet lá não tem jeito, né? Aqui. Mas tava boa, né? Tava boa. Sim, tá chegando na progressão aí de como de fato surgiu o Ministério Avalanche, né? Avalanche. Legal ele ter mencionado isso do que você tem feito aí também, Jefferson. Fazer é interessante isso. Muita gente não pensa nisso, né? É que você está lidando com missões urbanas, você está lidando com o dia a dia. Sim. A Avalanche nessa caminhada, ela foi ampliando essa definição de missões urbanas. Sim. E aí que ele toca nesse assunto, né? Que hoje você trabalhar com os refugiados, com os imigrantes, quando a gente fala os excluídos, a igreja tem séria dificuldade de receber um barbudo com vestidão, né? Sim. É muito difícil a igreja trabalhar com esse pessoal, né? Ainda existe todo um preconceito, é muito complicado. Sim, a Avalanche agora inclui, né? Ela inclui como parte da missão da Avalanche hoje. Sim, é o oposto da mentalidade de que nós, a igreja, nós temos que ir até eles, né? Mas a gente não traz ninguém, né? O nosso ir, ele é em evento. A gente organiza, a gente se prepara por 2 meses para uma viagem missionária, vamos para o campo, né? O campo urbano aqui da nossa cidade. E aí você vai para a comunidade carente, você leva recursos, o que não tem nada de errado e nada de mais em fazer, né? Você leva recursos, você faz aquele dia todo de evangelismo, você compartilha a palavra de Deus e você tira um caminhão de foto e aí a igreja cumpriu o seu papel, né? O problema é que voltou todo mundo para a igreja ou para suas casas, aquelas pessoas continuam ali. Né? Essa parte aí, eu acho que a igreja ela cumpriu parte do seu papel, porque é exatamente o que o Diniz está falando. Porque a missão da igreja não é somente levar o evangelho, é levar o evangelho e trazer o novo convertido para a comunidade cristã. Exato. A vivência da comunidade, ela é extremamente importante no processo de santificação. É de novo aquele negócio que a gente já conversou, de que o pessoal interpreta versículos errados e cria uma tradição, a tradição de celebrar apenas a conversão e não celebrar uma continuação, um discipulado, algo que vai além. E o que o Diniz falou, foi muito interessante até agora, por quê? Porque não importa qual seja a organização missionária onde a gente trabalhe, ou igreja onde nós trabalhamos, nós estamos numa cidade. Exato. E cada cidade tem o seu ritmo. A cidade pequena, ela tem um ritmo diferente da cidade grande. Sim. Né? Tem os seus guetos, os guetos também. E o legal da igreja é você ter essa diversidade, né? A diversidade de opiniões, a diversidade de estilos e ambos se considerarem irmãos. E o problema acontece quando essas pessoas começam a vir à igreja, né? Quando você vai até ela, é maravilhoso. Aí quando essa pessoa começa a chegar, meu amigo, aí a coisa começa... problema, o trabalho não começa, o trabalho missionário não começa quando você vai até a pessoa. O trabalho missionário começa quando a pessoa diz, sim, eu aceito. Eu falo muito isso para as pessoas. Aí a gente solta fogos e traz relatório. Sim. Porque tal pessoa se converteu. Mas aí tem o dia a dia. Ela começa a vir à igreja. E aí as pessoas chegam
como o Diniz falou, das tribos, né? E aí, meu amigo, será que nós estamos prontos para receber aquele cara com roupa laranja, careca, né? Que até então era Hana, Hare, 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 Hana, Hana. Aí chega uma pessoa bem diferente, e aí você está disposto a ter essa pessoa sentando do seu lado, e mais do que isso, a caminhar com ela, né? A caminhar com ela, e assim vai. Aí nós pegamos todas as tribos, né? Vou falar tribos, mas as tribos, as realidades da cidade. As realidades da cidade. Uma coisa interessante também que o Diniz mencionou foi o Ministério da Caverna de Adulão. Eu morei em Minas Gerais, eu fui missionário em Minas Gerais, e foi muito interessante. A ideia de uma igreja que não tem no seu título, no seu letreiro, o nome igreja, é altamente rejeitada, é estranho, como assim? Mas o interessante é que a Caverna de Adulão é a única igreja que consegue se manter em São Tomé das Letras, que é a cidade mais esotérica do Brasil. Isso Igreja é uma Batista, legal. Presbiteriana, nem a Assembleia de Deus consegue, cara. Nem a Assembleia de Deus consegue se manter em São Tomé das Letras. Mas você vai lá tem uma Caverna de Adulão. Se o Diniz ressuscitar aí... Voltou, a fera voltou. Olha o que eu falar. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Gente, eu não sei o que está acontecendo, está bugando o celular, tá com tudo que você imaginar, está acontecendo esses dias. Ô, Diniz, deixa eu falar uma coisa para você, só para retomar o negócio que você está falando aí. Antes da gente entrar ao vivo, você estava mostrando umas coisas aí no seu escritório, você fez uma analogia muito legal. Você poderia repetir para a gente? Porque foi tão legal isso aí que você está fazendo, que você... Fala um pouquinho sobre essa realidade e essa analogia que você fez, que tem tudo a ver com a ideia da Avalanche. Porque um de vocês perguntaram o que eu estava fazendo, blá, blá, blá. Aí eu estava falando da reforma aqui no nosso barraco e do ateliê que a gente tem aqui de trem velho, de coisa antiga. A gente viaja de caminhonete pelo Brasil, né? Fazendo rede de relacionamento com os ministérios, engrossando o caldo. E... a minha casa, 80% dela é da rua. Catando e produzindo. E aí eu viciei em catar e virei um acumulador, ajunto, restauro, papapá. Aí tem um lote do lado aqui com uma carreta de coisa. Registradora, cristaleira, entalhos, blá, blá, blá. A gente monta casarão. E aí tem um monte de trem velho aqui. Tem furadeira, manual, tem macaco de carro antigo, macaco manual, que você gasta uma semana para levantar o carro, telefone, lâmina de cortar madeira, liquidificador manual, tem um monte de tralha. Rapaz, isso aí dá enceradeira, lembra da enceradeira? Rapaz, essa aí fazia um barulho que não dava para assistir televisão. A interferência... Rapaz, eu sou fotógrafo e tem bastante câmera antiga aqui. E não posso deixar de mostrar os vinis. Né? Ontem foi o Dia Mundial do Rock. Rapaz, onde foi o Dia Mundial do Rock, exatamente. Sim. Inclusive... Tem vários vinis aqui interessantes. Infelizmente, falta-nos bastante material, né? Relacionado ao reino de Deus, etc. No passado se produzia coisas com conteúdo teológico bom, mas hoje, infelizmente, eu não posso falar que existe variedades, né? Por falta desse desaculturamento que nós, como igreja, temos da cultura popular brasileira e afins, né? Sim, você estava falando, Diniz, desse material que você coleciona. Isso. Tem a ver com o reino de Deus, né? Você estava fazendo essa analogia, né? Eu faço essa analogia com o pessoal que nos rodeia, do Avalanche, vizinhos e blá, 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 em relação ao ser humano que está estragado, o ser humano que é deixado, que é jogado por aí, e que a sociedade, no contexto geral,
lida com muito descaso, lida com muita falta de compreensão, amor, entendimento sobre a importância de se ressignificar o coração humano para Deus, a mente, o corpo, e ter esse olhar para o ser humano. Né? Nós vimos esse reflexo no nosso cuidado com o planeta, no nosso cuidado com a família, né? No nosso cuidado com N coisas, que são os jardins que Deus nos deu para cuidar, nosso Éden. Né? E o ser humano hoje ele é tratado com muita superficialidade, como falta de amor, como números. Eu até faço uma ponte em relação às nossas comunidades de fé, e digo no contexto Brasil, que eu não estou aí fora para entender como que funciona, mas aqui o que importa é o número, a quantidade de pessoas, etc. E as pessoas têm sido tratadas como produto de supermercado. É como se todo mundo fosse Parmalat, todo mundo fosse ketchup. E não é, velho. Cada ser humano tem uma estrutura, tem uma forma de pensar, tem uma forma de ser. Cada ser humano tem uma crise diferente e ninguém vai ser igual porque Deus não nos fez assim. Por isso que o trabalho da obra ele é árduo, ele é difícil, tem que gastar tempo, dinheiro, a gente tem que estudar, aprofundar no conhecimento dos novos seres humanos que estão chegando aí para poder servi-los com amor, ternura, carinho e informação boa, né, pedagógica. Uhum. E aí é o grande desafio nosso. Esses materiais que eu mostrei, eu tenho ali no outro lote, muito material. Inclusive, eu estou produzindo uns vídeos sobre arte e cultura, porque toda terça-feira, às 10 da noite, a gente tem um canal aí que a gente faz uma live, né, com artistas que foram largados para trás também. E essa analogia com as pessoas é interessante, porque às vezes elas vêm ajudar, ou às vezes a gente presenteia, ou vende, investe grana naquilo que vai ser importante para a vida das pessoas, e elas entenderem que elas são joias raras, por mais que foram largadas no lixo, descartadas pelo sistema, seja qual for, elas ainda são filhos amados de Deus. E ponto final. E os atributos de Deus não mudam, os princípios não mudam. Pode mudar os conceitos, as tendências, os movimentos, que se exploda, mas o reino de Deus ele está dentro de nós e ele vai proliferar. A paz, o amor, a longanimidade, a ternura. E as pessoas hoje precisam dessa compreensão. Sim. De que vem dele em nós e de nós é distribuído para a sociedade que está adoecida e caída. Então, sim, eu gosto de brincar com esses trem velho e fazer essas pontes assim, entende? O Diniz, o Danilo tinha falado também sobre a questão do Avalanche, quer dizer, foi bem legal isso que você falou, porque isso é o DNA mesmo, né? É o DNA da Avalanche. Mas fala um pouquinho da missão Avalanche. Eu já estive lá, tive a oportunidade de trazer uma palavra lá, foi muito especial para mim. Eu admiro muito que os obreiros ali da Avalanche. Poxa, é muito legal o trabalho e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Avalanche, como é que nasceu e hoje como é que pé que tá. Eu estou sabendo até que tem um negócio de slam aí, está envolvendo um monte de coisa legal aí. Fala um pouquinho aí. Então, aquela hora, antes do telefone bugar aqui, da pau, eu estava falando do processo da caverna, né? Que a gente enviou o pessoal, mas não tinha ferramenta. Essa galera voltou triste porque eles queriam ferramenta para trabalhar em cima do cenário alternativo, o cenário das tribos urbanas, dos movimentos. Nem se usa muito esse termo mais tribo urbana, muita coisa mudou. Tudo virou uma grande zona hoje, né? Está tudo misturado. E aí nós tivemos que começar a cavar e trabalhar de forma antropológica e sociológica para a gente poder gerar ferramentas de estudo para poder treinar os novos cristãos que estavam ali com disponibilidade de ir para a guerra, de ir para a noite, de trabalhar com a Cinderela, tá ligado? E daí originou-se o processo da missiologia urbana.
porque até então tinha muita agência trabalhando com missões transculturais, falava-se muito em África, Ásia, Europa, Oceania, Lua, Marte, Plutão. Mas dentro das nossas cidades, das nossas comunidades de fé, os desafios sempre foram os mesmos, certo? Sempre foi o filho do pastor revoltado, o filho do crente que ia fumar maconha e foi expulso, a irmã que deu para todo mundo engravidou, aí expulsa, exclui, em vez de levar e orar, abençoar esse menino de uma vez por todas. E inúmeros casos, né? Das dependências, das compulsões, os caos urbanos que nós vivemos e a comunidade de fé que a gente chama de igreja inserida no processo. E como a Caverna de Adulão ela era uma igreja que funcionava na rua, na praça, nós fomos um imã de todo esse contexto. Tanto que a gente foi muito demonizado em Belo Horizonte nos anos 90, e depois os filhos daqueles que nos demonizaram vieram migrar para a nossa comunidade, porque os próprios pais e líderes não deram conta deles. Certo? Porque a podreira está acontecendo, mas ela pode acontecer desde que você esteja vestido bonitinho e cheiroso, frequentando a comunidade, dando dízimo e sendo legal na frente de todo mundo. Depois você tira a roupa e vira um cão. Se ninguém está sabendo, está de boa. E isso tudo veio à tona, veio fomentar discussões, e foi palco de congressos que incomodou e encheu o saco de muita gente. Naquela época, nós começamos a trabalhar nas pesquisas e começamos a gerar material de treinamento, né? E anos depois eu mudei para Espírito Santo para fundar uma igreja alternativa que chamava Milícia. Era uma igreja só de nóia, só de louco, porque a maioria filho de crente que não era aceito nas suas comunidades aqui da região. E aí eu entendi que era o momento, já tinha tido uma palavra de Deus para isso, da gente poder escrever um projeto e fundar uma agência de missões urbanas num contexto underground, alternativo. E que essa plataforma fosse para todo bicho de unha. E que ela não ia ter dono, não ia ter conselho, não ia ter diretoria para encher o saco. De repente, de uma pessoa que vive a vida homoafetiva e que tem os trejeitos do seu jeito, mas se converteu, também tem direito de receber uma ferramenta de trabalho. Da pessoa que ainda tem os seus comportamentos nas compulsões de alguns aditivos, seja droga lícita ou ilícita. Porque, às vezes, a pessoa não fuma maconha, mas se entope de Coca-Cola. É droga do mesmo jeito. A diferença é que uma é proibida, a outra não. Ou tudo devia ser proibido, ou tudo liberado. Certo? Nas compulsões da comida. Esse povo está no nosso meio, e aí? Né? Nas compulsões sexuais, nas compulsões de mentira, de engano, de manipulação, nos vícios de ministério. E toda essas classes, elas começaram a encontrar uma plataforma lá no Avalanche para poder receber o treinamento missiológico no contexto urbano, com todas as suas derivações, porque são várias escolas, tem escola de ecologia urbana, de autocuidado, de missão urbana, de sexualidade, dependência química, e vai embora, de fé e política. Por que tem esses temas? Por causa das pesquisas de missiologia urbana. Então, os temas que nós exercemos na missão em relação a treinamento são temas que a gente pesquisa, né, e atualiza em relação ao que nós estamos vivendo hoje, ou seja, a igreja em seu tempo. Né? A definição da missiologia urbana é simples. É o quê? É uma ciência que a gente pesquisa, registra e aplica com os dados relacionados à origem bíblica, à história da humanidade, as técnicas antropológicas e a base da missão cristã na cidade, que é o próprio Cristo, que quebrou os protocolos tudo, os paradigmas tudo, para mostrar que o reino de Deus não está em uma parede, no sistema. O sistema é legal, a estrutura é muito legal, muito bem-vinda, é necessária, mas ela não é o fim, ela é o meio. Né? E esse processo do ser humano inverter e colocar a estrutura como prioridade, não o ser, eu venho disso, passei por isso, tenho traumas terríveis sobre isso, na realidade já foram resolvidos já,
E nós lançamos essa plataforma para poder ser uma ponte de diálogo em muitas áreas que se tornaram abismos entre essas áreas e o reino de Deus, tá ligado? Por exemplo, a gente tem uma escola de moda, estilismo e moda consciente. O que o estilismo e a moda tem a ver com a comunidade de fé? Tudo. Porque não é só, como diz lá o líder de louvor, Zé Cabaleiro, lá do Maranhão, não é só uma magrela na passarela. Certo? Tráfico humano, trabalho escravo, questão da dependência química, suicídio, e é um leque de problemas instalado dentro do meio. E o que tem que fazer moda evangélica? Não tem, é horrível, é ridículo. Você cria mais um gueto, você tem que fazer moda e trabalhar onde que a moda e o estilismo pode desenvolver mudanças sociais, mudança de mente, trazer paz, alegria, trazer libertação para as pessoas, geração de renda e etc. Então, como moda, tem vários outros assuntos, dentro da arte, da cultura, por exemplo. Isso que eu ia falar, né? Arte, dança, quer dizer, isso tudo tem que ser redefinido, né? À luz da palavra, né? Quer dizer, isso é importantíssimo. Ô, Diniz, você falou sobre paradigma aí, e eu sei que você já sofreu preconceito, resistência dentro do ambiente de igreja. Eu sei que o Avalanche já sofreu e ainda sofre preconceito e resistência dentro do ambiente de igreja. Eu queria que você falasse que tipo de que paradigmas você vê que eles precisam ser quebrados dentro das igrejas no que diz respeito a alcançar pessoas rejeitadas, pessoas que vivem à margem da sociedade. Quais são os principais paradigmas aí que, de fato, eles precisam ser quebrados, porque muitas pessoas, não só você e o Avalanche, sofrem e vão seguir sofrendo por um tempo esse preconceito, essa resistência, né? Ô, velho, isso é ô, irmão amado, isso é uma resposta... Eu sou mais novo de todos aqui, se você me chamar de velho vai ser complicado, né? mas eu peguei, não se preocupa não. É uma pergunta ampla, com uma resposta ampla, mas eu vou tentar sintetizar ela, dinamizar ela, o mais breve possível. Quando você fala o que fazer para quebrar esses paradigmas, quando o evangelho veio para o Brasil, ele veio na cultura norte-americana e europeia, certo? Sim. Dentro de uma estrutura, eu posso usar o termo com todo respeito, dentro de uma estrutura enlatada. O enlatado nem é o correto, uma estrutura dentro de um recipiente cultural norte-americano e europeu, certo? Quando ela chegou no Brasil, para os nossos pais e mães na fé, foi maravilhoso. Somos gratos eternamente por isso e desejamos todo o respeito aos nossos irmãos. Mas no desenvolver esse evangelho na cultura brasileira, latino-americana, precisava de tirar ele desse recipiente cultural e desenvolver ele numa cultura brasileira, desenvolver uma teologia brasileira, latino-americana, contextualizada para o nosso povo e as questões que nós vivemos, certo? Outro dia eu estava falando sobre isso, uma pessoa falou assim, isso é esquerdismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, nem esquerda nem direita. Eu prefiro tomar banho de cachoeira, tá ligado? Mas faltou-nos desenvolvê-la na nossa cultura popular brasileira. Isso criou-se abismos. E, de geração em geração, foi dividindo as divisões, né, as brigas, as rixas, e cada um foi criando a sua própria doutrina, a sua própria forma de pensar, seu jeito de falar, um evangeliquez, a forma de vestir tem que ser toda dentro daquele padrão, a forma de criar os filhos naquele sistema que não tem muito diálogo, é rígido. Se você não obedecer, vai vir um raio, vai te rachar no meio. Se você vacilar e transar sexo fora do casamento, por exemplo, você está ferrado. Um ano de disciplina, todos esses aparatos. Isso aí foi criando essas dificuldades, todas.
E as lideranças foram abraçando esse estilo de liderança sem ter um entendimento da cosmovisão de Deus em relação às mudanças de época, aos efeitos da modernidade, os efeitos da pós-modernidade. E aí a gente continuou vivendo dentro de uma cultura meio que de gueto. Isso mudou em muitos lugares? Sim. Ou seja, essa crise, ela é de identidade. Nós temos uma crise de identidade muito forte em relação a esses paradigmas, em relação a essas estruturas. Porque se for mudar alguma coisa, muita gente vai perder. E perder significa dinheiro, poder. Sim. E tem muita gente que não quer perder dinheiro e poder, quer manter aquele comércio daquele jeitinho. Tá bom demais. Tem um monte de ignorante indo lá que não entende a Bíblia, que vai domingo para desencargo de consciência, onde o profeta, sei lá que nome que vocês querem dar, recebe a divindade, fala 20, 30 minutos, põe o pessoal para cantar 50, uma hora, uma canção de 2 letras, achando que Deus é surdo, sem conteúdo teológico, e vive com essa novela, fazendo campanha para Israel, para ganhar dinheiro, para vender indulgência, e os mucambos ficam lá na senzala trabalhando. Você está entendendo? Porque os ricos podem ir para Israel nas caravanas dos pastores, mas os mucambos não vai. Então o pobre fica na servidão da senzala. É bem mais ou menos desse contexto, certo? Isso são abismos de falta de conhecimento. Então, esse problema de identidade, ele está instalado e ele se resume numa coisa: base teológica. Base bíblica teológica. Visão missiológica. O nosso povo precisa de mestres que os ensinem idoneamente, com clareza, com respeito, com coragem, certo? O povo não tem informação, o povo sabe mal beabá. Então, essa falta de estrutura, de conhecimento, da profundidade, da riqueza de Deus, faz com que uns ficam nos seus patamares e o povo ainda continua na ignorância. E a palavra fala que o povo sofre por falta de conhecimento. Uhum. Então, a leitura que eu faço é que nós precisamos de treinar uma nova geração de líderes com a cosmovisão de Deus, com profundidade teológica, com inteligência, que dialoga consigo mesmo e com a sociedade, e que não vai trazer mais um evangelho, digamos assim, enlatado, dentro de um recipiente, onde que ele é fechado e não é a proposta. Que o próprio Cristo, os apóstolos, os nossos pais da fé, eles não fizeram isso. Certo? O próprio Cristo, ele transitava, ele frequentava os lugares mais inóspitos e mais underground da Terra. E ele sentava com as pessoas que, hoje, por exemplo, aqui perto da minha casa, é cheia de nóia, fazendo programa, R$5, tá ligado? Se eu sentar lá e como eu sento várias vezes, a galera que é da base da fé passa e fica olhando torto, é incapaz de complementar. Isso tudo é falta de identidade cristã, clara sobre o porquê das coisas, certo? Por que a gente está aqui? Por que a gente reúne? Para que eu carrego esse tijolo debaixo do braço? Para que isso? Para que aquilo? Para que serve esse negócio que Deus me deu no meio da perna, que quando eu beijo na boca ele esquenta e ele muda de comportamento? Por que eu não posso aquilo? Vocês estão entendendo? Da mesma forma que a gente tem que colocar nome nos pecados. E da mesma forma que a gente tem que colocar nome no porquê das coisas, e nome nos princípios, nos atributos. Eu conheço uma par de gente hoje que dialoga tanto com os movimentos sociais, mas tanto, que se tornaram deuses deles. E o próprio Deus não é mais Deus deles. Conheço uma galera aqui no Brasil, que eles vão para frente de bala de borracha de polícia para defender a causa de minorias. E eu concordo, porque a Bíblia inteira é direitos humanos. Mas eles não têm coragem de suportar um irmão chato, um irmão fofoqueiro, uma pessoa xarope dentro da igreja. Por quê também?
porque virou moda meter o pau só na igreja. Ela também é benção, ela faz muita coisa boa, ela é maravilhosa, ela tem muitos projetos no contexto geral, apesar dos pesares, mas essa falta de estrutura, de palavra, de DNA, faz com que tantos que estão de dentro se coloquem numa cultura de gueto e os que estão transitando se voltem contra ela. Tudo é crise de identidade, falta de entender o processo de criação, de queda e de remissão. E pôr nome nas coisas. Então, eu estava fazendo uma live hoje para um grupo, eu não lembro onde mais, e eu estava falando sobre isso. É sobre a questão do homem, na realidade. Vai ser amanhã é Dia Internacional do Homem, que é uma outra parada que dá pano para manga de live para vocês fazerem. Quem é o homem hoje? O homem está sem identidade, no contexto geral. Os caras estão tudo frouxo. As mulheres que estão na frente da coisa carregam sacola, desculpe, as feministas, sinto muito. Mas o homem e a sua masculinidade está em crise. E a agenda de muitos movimentos está em crise mesmo, que eles querem nivelar todo mundo. E nivelar, que eu digo, no sentido de DNA. Sim. Se eu fui criado para fora, se eu tenho uma certa estrutura, qual o problema de eu ter iniciativa? Eu estava falando sobre isso hoje. Iniciativa de ir além. Todas essas crises, eu estava falando hoje nessa live sobre essas crises, entrei nesse aspecto, essa falta de estrutura que nós temos. Então, a pergunta que você fez, ela se resume a isso. Nós precisamos voltar e começar do zero. Como? Mostrando as nossas lepras, mostrando quem a gente é de verdade, assumindo a nossa identidade, parar de se dobrar de um monte de Deus aí, porque o que tem de liderança se dobrando diante de deuses, para agradar a família, para agradar gente boa, porque é de movimento XYZ, que isso se exploda. A gente foi chamado para adorar ele, servir ele, pronto, vai para a cadeia, que vá. O muçulmano vai cortar a tua goela, que corte. Entende? Nós vamos perder amigos, emprego, empresa, vamos fechar nosso negócio, que feche. Eu se dobro diante dele. E vou fazer o que ele quer, ponto final. Amém. Certo? Então, não tem muito que dialogar, não tem muito que barganhar, porque com as coisas de Deus não se barganha, velho. Sim. Ô, Diniz, eu já fui pastor durante 5 anos no sertão da Bahia, e com a medida que você falava, eu lembrava de uma das coisas que mais cortava meu coração. Nos momentos em que as pessoas mais precisavam, que elas pecavam, são os famosos pecados sexuais, nos momentos que elas pecavam e mais precisavam de graça, era o momento que a igreja mais batia. Nossa, isso cortava meu coração, como eu ficava triste quando isso acontecia, sabe? Era o momento da pessoa receber graça e ver a graça de Deus através da igreja. Era exatamente o oposto que a gente fazia. Mas obrigado por esse comentário que você fez. Deixa eu te fazer uma pergunta a respeito do que você já comentou. Deu para perceber claramente que missões, o método tradicional de missões é um pouco diferente do que missões urbanas, né? A ideia que, se eu entendi errado, você me corrija, mas a ideia que você me passou, e eu gostei muito dela, é que missões urbanas ela entra para completar algo que missões tradicionais não está fazendo, está esquecendo, alguma coisa, está faltando algo. Queria que você me explicasse o que é esse algo que falta, sabe? Porque você falou assim, olha, o missionário que vai, por exemplo, vai para o Marrocos, fica lá em Casablanca. Lá é uma cidade, lá também é uma cidade, lá também tem seus guetos. E o que falta para missões, missões urbanas, se vamos usar esse título, eu não sei, mas o que missões urbanas pode contribuir para missões tradicionais? Pois é, muito legal essa pergunta. Veja bem, o segundo cartaz que a gente fez da Avalanche 2005, o primeiro foi uma mulher de mini saia, com a chilaia de fora,
com uma jaqueta de couro, uma punk londrina, que representava sexualidade, agressividade, cores e blá, blá, blá. A gente fez um apanhado. O segundo, a gente estava conversando muito nas nossas rodas de conversa sobre missões transculturais, missões urbanas. Os problemas urbanos são na tribo indígena. Chegou o crack, mas não chega o evangelho. Tá ligado? E a gente conversando. Aí a segunda publicidade foi um punk com um índio. E o índio de relógio, o índio com alguns apetrechos que o branco leva para ele. Né? E é umas críticas que a gente faz em relação a fomentar discussões sobre isso. Porque, por exemplo, você pega as instituições, as igrejas históricas, né? Elas têm as suas convenções e as convenções têm seus departamentos. Né? A Convenção Batista tem missões batistas, missões nacionais, missões piriri pererê. A Presbiteriana tem a MPT, tem não sei o quê, tem CNN, tem um monte, todas têm. Inclusive, tem muitas instituições, denominações, que tem uns burocratas ganhando milhões, missionários ganhando a merreca lá na ponta. Isso é injustiça social, começa dentro da casa de Deus. É sacanagem, a gente chama isso aí. Prostituição, certo? Uns ganhando 30, 40 salários para ficar atrás de uma mesa no ar-condicionado, e quem precisa de investimento pesado não tem. As meninas remando no Amazonas, quem precisa de um motor de polpa não tem, porque os bacanas não querem dividir o dinheiro correto. Desculpa, mas é a verdade. Ninguém vai me excluir mesmo, que eu não me subjugo a esse sistema. Fecha aspas. Mas, maravilhoso. É isso aí. Veja bem, eu lembro que... Eu vou contar alguns episódios para você entender a parada. Eu lembro que eu estava em determinado lugar aqui da Amazônia, o Avalanche já tinha começado, e a gente compra nas bancas de revista, revista de travesti, de menino de programa, Loverboy, tudo que é sacanagem que tem, a gente abre essas revistas e cola em cartaz e leva para os crentes ver. Porque parece que eles vivem no mundo de Nárnia, não sabem nada que está acontecendo em comum, tá ligado? Menos os viciados em sexo, que já sabem do caminho da roça. Mas eu vivi um episódio muito interessante, porque eu fui para um evento que estava tendo... tinha mais ou menos umas 10 tribos indígenas morando, passando a temporada nessa agência missionária, que é uma agência histórica, antiga, com pessoas de um outro movimento missionário, mais antigo e todo mais categórico no processo. E aí pediram para eu falar, curiosamente, eu fui falar de missões urbanas. Aí tinha índio pelado para todo lado. O que mais você vê era bunda naquele quintal, e chilaia, os caras de boa, e ninguém aí. Somos missionários transculturais, estamos alcançando os indígenas. Quando eu coloquei os nossos cartazes na parede, gente usando droga, estuprando, as mulheres peladas, travecão, com aquelas bengalas desse tamanho, silicone de peito e tal, os caras ficou horrorizado e mandou tirar tudo, e teve uma reunião extraordinária do conselho, porque onde já se viu... Qual que é a diferença? É tudo ser humano, velho. Um é índio, o outro é urbano. Aqueles travestis estão na rua pelado. As meninas de programa estão na rua seminua, fazendo, né? Mas não teve um diálogo, não teve um acordo. Isso é um episódio. Outro episódio é em relação aos nossos diálogos, nossas conversas. As pessoas que trabalham com missões transculturais, pode ser no Marrocos, em Teherã, com Suruará, não interessa onde, qualquer lugar do planeta, ela vai ter que fazer uma reciclagem no sentido das missões urbanas. Porque todo o problema urbano está chegando em todos os fiéis da sociedade. Que eu estava falando da questão do Jefferson, o mundo islâmico, filho de muçulmano, cheira pó hoje. Faz altas doideiras, eu estou ligado. Já transitei na Europa, aqui em São Paulo, conheço uma galera muito doida. No mundo árabe também. No mundo deles também tá pesado o negócio. E como os nossos filhos e irmãos na fé da igreja evangélica, sai, vai para o centro noturno de lazer, pega as tias lá, usa, cheira, faz o caramba quatro, aí domingo vai lá na igreja. Sempre foi assim. Tá ligado? Assim as outras religiões também. E qual que é o desafio? O desafio é o mundo urbano. Cada 6 meses eu compro aquele livro, que é o livro que eles disponibilizam para o Enem. Né? Aquele
aquele vestibular que tem aqui no Brasil. E dos temas, ano retrasado, foi o mundo urbano, depois veio imigrantes e tudo mais. O que é que os imigrantes têm a ver com missões urbanas? Tudo eles vêm de um contexto urbano para um contexto urbano. E com todas as suas complexidades. Certo? Ou seja, não tem como, não é a palavra correta, não dá mais. Nós não podemos mais ficar tentando reinventar a roda, porque ela já existe. Tem que colocar os pneus certos para o tempo certo. Tá ligado? Não adianta eu vestir de clubber, ir para uma festa de música eletrônica e ficar lá 5 dias, tá? E Jesus te ama. Não, eu tenho que fazer parte do meio, eu tenho que ser produto do meio, eu tenho que entender os processos. Né? Eu tenho disco aqui da Jovelina de Jesus, eu tenho disco do Kraftwerk, que é da Alemanha, das primeiras bandas de música eletrônica da história, com sintetizador. Por que eu tenho? Porque eu amo, eu gosto, eu pulso, eu pesquiso. Então, se eu não fazer parte do meio, pelo menos sentir o gosto de como que é a parada, eu vou ficar, mais uma vez, levando um recipiente para as pessoas, na hora que ela abrir, ela vai ver que não é aquilo. Você está compreendendo, maluco, irmão? Sim. Sim. É igual ir para a rua, para a praça, fazer esses teatros de pantomima, pintar a cara. Teve o seu tempo, que foi muito bom, muita gente converteu, beleza. Mas hoje a discussão é outra, a parada é outra. Eu vou com a equipe lá de teatro, faço o teatro, acabo o teatro, todo mundo aplaude, é lindo, maravilhoso. Eu fico super satisfeito, porque o trabalho foi bem feito, lero, quase. Aí a equipe de fundo sai dando folhetinho. Ah, Jesus te ama, vai na igreja, que tem uma bênção para você. Aí a pessoa vai e chega lá e toma um soco na boca. Por quê? O nome dessa bênção se chama morte, só que a gente está pregando uma coisa que não é morte. Eles só nos chamam para morrer o tempo inteiro. E a gente está pregando um mundo de Nárnia que não existe, brother. Tá entendendo? Hoje, eu estava falando da crise de identidade que a gente vive hoje no contexto geral. Essa questão do homem, da masculinidade, dos caras quebrados, que é sangue no olho, que vê uma menina quebrando a parede, ele não faz nada, mas pelo menos ir lá empurrar a parede para cair. Os caras estão no celular. Você vê as mulheres tomando frente das coisas, botando para arregaçar, elas estão assumindo o casamento, elas estão pedindo os caras para caralho, os caras têm crise, um monte de bunda mole. Tá entendendo? Bunda mole no grego é bunda mole mesmo, tá? E aí... É bundas moles, né? Do latim. Todo bundas esse moles. processo é um reflexo que cai nas missões, e cai nas missões urbanas. Sim. Acho que missões é uma só, não tem outra. Exato. Essa semana eu estava fazendo uma live, tem uma pergunta mais... Hoje, na realidade, estava dando uma aula, uma pergunta muito doida, a figura... Não, foi ontem. A pergunta da figura depois de 1 hora de palestra. Como é que é? Me quicou a cabeça aqui. Assim, você acha que a igreja cristã, o projeto cristão, ele precisa ter visão missionária? Entende? De novo, eu volto aqui, com todo respeito, tá? Eu vou usar esse termo enlatado para facilitar a nossa... Acabaram de quebrar meu telhado inteiro aqui. E a gente está em obra, mas está tudo bem. Aqui a live é primordial. Dane-se o telhado. Você está na sua casa ou você está na missão? Eu estou no escritório da minha casa. Ah, no escritório da sua casa, tá. Aqui caiu um negócio aqui, mas a prioridade é a live, não é a estrutura. A estrutura espera, que se dane. Ela é o meio, não é o fim. Tá ligado? Beleza. Mas essa pessoa perguntou se esses ministérios, essas igrejas não tinham que ter o chamado missionário, tinha que ter projetos missionários. Ou a igreja ela é missionária do pastor à última criança, quando eu falo última no sentido de idade, tá, gente? Nós aqui cria um movimento para defender as crianças que foi chamada de última. Não é isso. Ou todo mundo é, ou não é. Quando esse evangelho veio para o Brasil, ele veio no recipiente, ele veio enlatado dentro de uma cultura de fora, que lá fora funciona assim, departamento de missão, onde tem 2 representantes, uma vez por mês você faz aquele curtinho com aquelas bandeirinhas, aí vem um missionário com chinelo de dedo arrebentado, fala que só sofre, passa fome, que é isso, que é aquilo, que é outro,
tenta levantar um cascalho para voltar para lá, um ano e volta. Aí o pessoal fala, chora, não, nós precisamos. Aí o pastor vai lá e fala, não, nossa igreja não está preparada. Não se preparou, não está e nunca estará. Por quê? Porque a gente terceiriza uma função que é nossa, que é o papel de todos. Então, essa bifurcação do transcultural, do urbano, e de quem é o papel, ela é muito mal entendida, mal interpretada, e aí eu volto onde que eu falei aquela hora, por falta de conhecimento das escrituras e profundidade. Tá ligado, doido? Para ter um entendimento da engrenagem da eclesiologia, que precisa ser mais bem trabalhada na vida do corpo. Entende? E aí fica só lero, quais. É a mesma coisa quando a gente entra no campo do caráter cristão, por exemplo. Certo? Você entra num campo minado, porque para você falar de caráter cristão, você tem que mostrar sua lepra, mostrar seus podres. Você, antes da palestra, você fala, eu sou, sei lá, viciado em sexo, eu sou mentiroso, ladrão, eu avanço sinal, eu fito a vizinha, coisa assim. E bota na roda, e vai e entra no assunto. E para falar de caráter cristão hoje, você tem que tocar na ferida do corpo, que é membresia, sei lá o quê, e você tem que sentar o dedo e falar, mas está errado mesmo, sabe por quê? Você está socando a sua mulher em casa, e isso também é pecado. Ou que você não troca ideia com ela, tem 20 anos, e ela está aí na seca, também é pecado. Que é bíblico você fazer ela gozar. Tá ligado, doido? Ou vice-versa, para ela também. Pecado do mesmo jeito. E a gente não põe o dedo. Como é que você vai tratar caráter cristão sem falar das questões, por exemplo, das contribuições? Porque é muito simplista falar de dízimo e falar 10%. Não é 10%, maluco, é tudo, é a vida. Esses 10% é a mesma característica do departamento de missões. Ah, eu vou dar só esse tantinho por mês. Não, é tudo, velho. Vocês estão entendendo? Sim. Então, é muito doido. A minha mulher é toda arrumada, patricinha, clássica, chiquérrima. Eu sou já mais largada, tosqueira. E quantas vezes eu fui levar ela atrasada para a palestra, ela desceu lá, correu para a comunidade, eu estacionei o carro, quando eu fui entrar, eles me barraram na porta. Porque às vezes eu saio da ateliê, eu estou sujo de tinta, eu estou na avalanche, estou com os mendigos, eu estou fedendo, eu estou de bermuda. Ah, o senhor podia ficar aqui? Eu vou para o boteco. Vou ficar fazendo o quê ali? No boteco, pelo menos, tem gente que te ouve. Tá entendendo? E todo esse procedimento de desenvolvimento de reino, ele vem vindo categoricamente diluído dentro de nariz de qualquer um. O cara sai da comunidade, ele abre a comunidade dele e cria a doutrina dele. O povo vai para lá por quê? Por falta de conhecimento. Você está ligado? Eu costumo falar que essa falta nossa de trabalhar o desenvolvimento do evangelho dentro da missiologia urbana, que você vai trabalhar o processo de cultura também. A cultura popular brasileira, ela é uma miscigenação, ela tem muitos elementos europeu, africano, indígena e etc. e tal. E como nos falta, a gente vai pegar as nossas músicas aqui no Brasil. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Hoje eu gosto de ir numa comunidade que tem um coral só e os caras cantam a Bíblia. Mais nada. E se a capela, melhor ainda. Tá entendendo? Nos falta composição de qualidade e harmonia de qualidade que vai retratar os elementos que Deus nos deu. Tá entendendo? Os elementos da terra, comuns da terra, que adoram o nome. E a gente vê esses abismos na música, a gente vê na arquitetura. Eu moro num bairro alternativo de praia, de surf, o caramba 4. Você vem vendo. Aí você vai ver tudo de sapê, bambuzinho, tudo alternativo. Chega na igreja, é blindex e vidro. Os abismos você vê nitidamente na arquitetura. Entende? Você vê na música, você vê na vestimenta, na linguagem. Você vê nos nossos meninos que nós estamos enviando os nossos filhos e netos para as universidades cruz, sem argumento teológico, sem ter tido uma experiência muito louca com o Deus da palavra, independente se a teologia dele é reformada ou não. Tá me entendendo, gente?
Eles vão cru, chegar lá e ficam, Jesus te ama, né? Tá bom, Papai Noel também. E aí eles não têm argumento para argumentar a descriminalização da maconha, a liberação da maconha, o aborto, as questões da sexualidade no contexto geral, as questões das políticas públicas. Vocês estão compreendendo? E eles são massacrados pelos doutores da lei, e aí eles viram o quadro, para eles sentirem parte do meio, que eles se acham ridicularizados, acham que é brega, acham que é isso aqui, porque o pessoal mete o dedo mesmo, eles acabam mudando de lado, não porque eles querem, é porque é uma pressão, porque eles não têm autoridade e eles não são capacitados por causa de quê? Da cultura de gueto. Evangeliquez no domingo, na reunião de domingo. Sim. E quando a gente fala, eu estou falando isso com pesar e parece que eu só estou falando mal, não. Eu estou fazendo críticas naquilo que precisa de mudar. O que está bom, está. Mas nós estamos perdendo a guerra. A gente tem uma escola dominical de 1 hora por domingo, 1 hora por semana. Porque grande parte da galera não estuda em casa, não faz culto de lar, não tem essa disciplina, não, velho. A galera fica nas galinhagens na internet. Tá entendendo? Então, uma reunião de domingo de manhã, com aquela música fúnebre. O cara abre uma revista, Onde Passarás a Eternidade. Parece que está rezando a missa. Aí a galerinha nossa vai para a universidade, vai para a escola pública, os doutores da lei estão ali, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 5 horas por dia, debulhando, desconstruindo, maledicência, tudo. Eu digo porque eu tenho filhos, eu tenho amigos, que são estudantes. E sim, eu trabalho com missiologia, eu pesquiso tudo isso. Senão eu não estaria falando aqui. Quem está perdendo, nós ou o sistema? Sim. No caso, eu pergunto, vocês respondem. Não, eu vejo que a gente tem perdido, Vinícius, porque eu vejo que acontece. Eu tenho vários casos, cara, vários casos de amigos que pastores, que é exatamente isso aí que você falou, dominguinho, papapá, a rezinha, e depois essa turma é jogada dentro da universidade, é devorado. E aí, no primeiro semestre, no meio do ano, quando ela volta para casa, daqui a pouco volta uma outra pessoa. Aí o desespero do pai e da mãe, essa filha, esse filho aí, não sei quem é, não. E entra em pânico, né? Isso que você falou é a pura realidade. Ô, Diniz, deixa eu fazer o seguinte, a gente está indo para o final da nossa live, mas assim, cara, você colocou muita coisa. Você colocou muita coisa. Muito, né? Não, eu tô falando o seguinte, graças a Deus, eu louvo a Deus, cara, porque assim, você colocou coisas que são, você colocou o dedo na ferida. E eu hoje, quando eu vejo a igreja, eu às vezes tenho minhas crises. Eu conversei várias vezes com você, com o Ziel, e eu tenho conversado muita coisa com muita gente. Tem uma turma aqui na Europa também com uma conversa boa, nessa mesma linha. Eu tenho aprendido muito, tenho saído da caixinha, tem sido uma experiência legal. Agora, quando a gente pega a igreja brasileira, cara, tá muito distante, né? Tá muito distante desse conceito de missões, né? Que a gente falou, missões urbanas, missões, isso aí é o que nós temos, é a realidade, né? Você fala muito, vem muito no meu coração, Diniz, essa ideia da humanidade, cara. Essa humanidade é isso aí, é o que nós temos. Essa é a realidade. E, assim, eu queria, assim, que você finalizasse aí, falando assim, como que tem muita gente ouvindo, eu tenho certeza que tem jovens, gente que tem tido um chamado aí. O que você poderia dizer para a moçada, para a liderança das igrejas que tem dificuldade, né? É muito tradicional, é muito difícil para muitos pastores, muitas igrejas, compreender tudo isso, né? Mas num processo de mudança, né, essa igreja que só faz aquele ABC, o que você diria, até para nós aqui, algumas coisas que seriam interessantes para a gente começar a repensar. Qual seria o caminho, Denise, para a igreja hoje, a gente começar a ampliar essa visão? Você já disse muita coisa aqui que talvez você já respondeu, mas assim, o que você... Deixa eu te falar um negócio. Lá na Valance, a gente tem vários tipos de trabalho. Eu cuido mais da questão do DNA, da missão, né? Porque
na hora que a gente saiu um pouco do parâmetro e sair do foco qual ele mandou fazer, aí eu entro no caminho e a gente volta ou explode tudo. E eu trabalho muito na externa. Eu viajo muito de carro pelo Brasil, porque eu gosto de fazer rede de relacionamento. Então, é como se eu estivesse aí nos Estados Unidos. Eu pego um carro aí, eu linko o Danilo com você lá em Lisboa, porque eu sei que os dois têm ferramentas que podem se completar, porque eu acredito nisso. E por mais que eu tenha algumas falas em relação às nossas comunidades de fé, que a gente chama de igreja e tal, algumas falas pontuando algumas questões que realmente precisam de mudar e que não são boas mais, não tanto para nós como para a sociedade em geral, eu não falo no sentido de não amá-la, eu falo no sentido amando, né? Eu amo a igreja, eu amo a liderança. Às vezes eu saio no quebra-pau com a galera, mas faz parte. E eu fui alcançado pela igreja. Estou vivo hoje por causa dela, da minha mãe. Tem muita gente fazendo muita coisa maravilhosa, mas é muita gente, só que não aparece. Mas pela estatística, ainda é muito pouco dentro do contexto Brasil, porque a estatística, eu estou colocando bem abaixo, é 35 milhões de pessoas que são cristãos protestantes, né? Em todas as linhas. E o país está derretendo. Então, não condiz. Ou eu estou doido, ou a Bíblia é um conto da carochinha, porque se eu for óbvio, você fala, velho, uma cidade como o Rio de Janeiro, um estado como o Rio de Janeiro, tem crente para bater com pau. E a corrupção ali é um negócio de louco. É uma coisa de loucos, assassinatos. Então, uma luz que não ilumina, um sal que não salva. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Certo? Então, a única... Acho que um dos caminhos... Eu não sou o dono da verdade. Eu sou o cara mais errado. Eu erro, eu peco, eu vacilo o tempo inteiro. Meu caráter é definhado. Às vezes eu tropeço naquilo que eu falo. Eu estou tentando ser bom. Mas nessas andanças minhas, que eu converso com lideranças, com membros, com desigrejado, com gente desviado, com gente isso, com gente aquilo, eu acho que a gente precisa, que eu falei mais cedo, lutar por algumas questões. Primeiro, a gente tem que treinar novos líderes para uma nova geração. Isso é importante, certo? Como é que você vai pôr vinho novo em odre velho? Tem gente que já morreu, tá ali, mas já morreu há muito tempo. Canta, levanta, dá dízimo, canta, levanta, prega, dá o dízimo, canta, levanta, ministra. Mas morreu, velho. Tá ali porque está exercendo um ofício mecanicamente, é como se fosse um bonequinho de corda. Tá ligado? Tanto os que ministram, que são líderes, quanto os que são ovelhas e os que são bodes também, que é cheio de bode. Ou seja, nós temos tanto serviço que nós temos que gerar uma nova geração, treinar uma nova geração, alcançar uma nova geração. Segunda coisa, a gente faz seminário móvel pelo Brasil, participamos de conferência para todo lado. O povo está querendo, o povo quer saber, o povo quer ajudar, quer fazer acontecer. Mas os líderes não vão, brother. Os caras já sabem de tudo. Ele já tem o emprego dele, o salário dele, a casa paga, a gasolina paga. Não, eu sou o pastor, eu sou o líder, o bispo, o apóstolo. Que se dane, velho. É uma ovelha que precisa de treinar, reciclar todo dia, entender o crescimento dos seus próprios filhos que estão em estado de surto. Você está entendendo? E a igreja é o que o pastor é. Ela é o que a liderança é. Se a liderança é evangelizadora, ela será. Se a liderança é uma liderança que ora, ela vai ser uma igreja intercessora. Se a liderança é uma liderança madura, eles serão maduros, imaturo e imaturo. Se ela é generosa, o povo vai ser generoso. Se ela confronta, o povo vai saber confrontar, porque os segue, os guia. Ou seja, nós estamos com uma crise enorme nessa estrutura no contexto geral e as nossas lideranças, num contexto geral, precisam mudar isso aqui. Ó. Tem muita gente maravilhosa que estão além fronteiras, estão bombando, escrevendo, fazendo, acontecendo, inspirando uns, mas ainda é muita coisa. Outro dia eu estava numa conferência e os caras falaram assim, não pode falar mal. Eu falo, eu não estou falando mal, eu estou colocando pontos que nós vamos mudar. Se eu for falar só bem, vai ficar muito simplista, vai ficar todo mundo na zona de conforto.
O próprio Filho do Homem, Jesus Cristo, ele falou o tempo inteiro, ele sentou o dedo. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Aquele que põe a mão no arado e volta para trás não é digno de mim. Quem não deixar papai e mamãe não pode me seguir. Tá ligado? E ele vem rasgando, rasgando, rasgando. Então, se você prega a verdade e a palavra, ela te liberta. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Certo? Libertará o quê? Você de si mesmo. Você vai olhar no espelho e fala, sai de mim, coisa ruim, porque eu preciso mudar e crescer. E vai libertar em reação em cadeia, comunidade de fé, administração, vai libertar tudo. Falta conteúdo, falta estrutura. Estrutura teológica. Nós estamos ralo, ruim, certo? Falta o entendimento que as nossas lideranças têm que mudar e a gente tem que criar novos líderes. Vinho velho em odre novo não vai dar em nada. Tem uns caras aí, velho, que já se tornaram igual o Sarney, né, lá do Maranhão. Eles falam que o Sarney, a figura dele, o corpo dele é estatal. O ser dele, a carne dele se tornou estatal. Ninguém toca, ninguém mexe. É eterno naquele posto. E muita liderança e conselho de comunidade de fé nossa estão ali, uma velharia arcaica, gente boa, mas tem que ir embora, tem que ir para o asilo, aposentar, deixar os meninos crescer, quebrar a cara e aprender com os erros. E os caras ficam segurando uma rédea e impedindo o Espírito Santo de fluir na vida da comunidade. Certo? Tanto por causa de dinheiro, poder e ego. E medo de perder. São lideranças inseguras. Inseguras demais. Né? Eu acho que esses dois caminhos são primordiais de nós pensarmos. Está ligado, doido? E quebrar tudo. Nós temos que quebrar tudo. Quando eu falo quebrar tudo, é no sentido dos eu sei. Sabe? Sim. Por exemplo, se essa garrafa, esse recipiente que trouxeram para nós, o Evangelho da América do Norte, da Europa, ele serviu até aqui, beleza, gratos, mas ele é produto, ele é meio. Então, enfia ele lá no armário ou joga no lixo, porque nós não podemos pegar em coisas. Por quê? Gente está em primeiro lugar. Ele fala muito, tem um texto lá em Lucas 5, eu não sei se eu posso falar da Bíblia aqui, posso, doido? Pode, a gente abre uma sessão. Tá. Lucas 5 tem um texto muito louco, velho, que mostra tudo isso que a gente está conversando. Lá fala o quê? Jesus estava pregando na beira do lago Galileia, embolou até a língua aqui, ó, virei pentecostal. Lá, a multidão apertava ele para ouvir a palavra. Ele viu o barco, desceu para o barco, empurrou para dentro e continuou a pregar. Por quê? É urgente pregar o evangelho, porque a palavra liberta, certo? Ele podia ter enchido o saco de todo mundo, vamos fazer campanha, comprar um trem elétrico, não tem espaço, não tem fonética, não tem visão. Ele viu prático, rápido, objetivo e barato. Ele entrou no barco do maluco e continuou a sentar o dedo. Depois que ele acabou de sentar o dedo, quando eu falo aqui no grego, significa pregar o evangelho, ele falou para o maluco lá, agora empurra o barco mais para dentro e joga a rede. O Simão. Aí o Simão falou, Jesus, você tá doido? Eu tô aqui a noite inteira com esses caras, não pegamos nem uma piadinha. Aí ele falou, joga que eu tô mandando. Aí ele falou, já que o senhor tá falando, nós vamos obedecer. Eles jogaram a rede. Encheram os dois barcos, encheram o barco com tanto peixe, que ele quase afundou. Chamaram o outro barco com os outros malucos, encheram os dois barcos com tanto peixe que os dois quase afundaram. Aí os caras caíram de joelho e falaram, Jesus, nos perdoa, porque a gente é pecador mesmo, a gente não tem entendimento da imensidão do Senhor, da magnificência do Senhor, de tudo que o Senhor é. O Senhor não é só esse camarada que fica na blusa, na parede, não é lero-lero, né? É além fronteiras. Aí o que Jesus faz, velho, na hora? Ele regaça como ele sempre regaçou. Ele falou assim com eles, agora vocês largam tudo na praia? Tudo é tudo, velho. É tudo. Como dizia o ministro de louvor lá do Rio de Janeiro, Tim Maia, tudo é tudo e nada é nada, meu irmão. Tudo e nada é nada. E ele larga tudo e me segue, que eu vou ensinar vocês a pescar a gente. Os caras largaram tudo e montaram no porco com Jesus e foram embora. Qual que é a moral da história? Ele estava falando para a multidão, com fome. Fome de palavra, fome da verdade, fome de comida. Ele viu que tinha uns trabalhadores da época, ele tudo ferrado, igual os nossos trabalhadores de hoje, sem emprego, salário baixo, tudo cortado, tudo ferrado. Porque o ninho de rato está instalado em Brasília, tá ligado, né?
E eu acho uma vergonha aquela bancada evangélica que não me representa. Fecha aspas. E aí ele pegou aqueles trabalhadores da época, que são os mesmos nossos, e ensinou os caras fé, poder de milagre, porque quando o mestre manda, o milagre acontece. E o milagre, às vezes, na nossa vida é tirar a bunda do banco da igreja e trabalhar, arregaçar as mangas e trabalhar. É abraçar uma pessoa excluída, ferrada, arregaçada, estuprada, abusada, cega, certo? Drogadita. Ele alimenta aquele povo, mostra o que ele estava falando na tora com milagre, alimenta a fé dos aqueles trabalhadores que estavam no lugar errado. Eles eram para ser vocacionados, eles estavam quebrando a cabeça com a empresa, o que muita gente hoje está fazendo. Enfiar dentro de emprego, dentro de faculdade, dentro de relacionamentos de namoro que não é da sua laia, brother. Porque a gente tem que entender qual que é o plano de Deus para cada um individualmente. E essa crise de identidade, de não saber lidar com as escrituras e ouvir a voz do Pai através das escrituras, da palavra escrita, no confronto, na harmonia, na revelação dita, é um catástrofe. E nesse texto de Lucas 5, ele explica essa bagaça aí. Ele leva os caras, alimenta o povo, mostra tudo e nos ensina que barco, que peixe, que essa parafernália toda é meio, não é fim. Tá entendendo? Então o bagulho é doido. Nós estamos muito apegados em amuletos ministeriais. E isso é um terrível, porque vai criando abismos entre nós e uma sociedade que precisa de respirar. E não vai ser respirador de hospital que vai resolver o problema, não. Vai ser poder sobrenatural de Deus através da nossa vida para essa galera. Amém. Amém. E esse poder e esse milagre é a gente começar a abrir as portas e criar ambulatórios em espaços ociosos. É pegar esse monte de jovem, adolescente, jovem e idoso à toa dentro de casa, masturbando celular, e pôr esse povo para trabalhar. Tirar o povo do medo, porque ele não nos tem dado espírito de covardia, mas de valentia na autoridade do nome de Jesus Cristo, tá ligado, doido? E nós vamos ficar, Covid, sai gonorreia. Não, nós vamos partir para cima e resolver a bagaça. Tá ligado? E é a mesma coisa que se trata com o rico. O evangelho é para o rico aprender a ser pobre, tomar vergonha na cara e começar a gastar o que ele tem com a massa. A minha mulher trouxe esse bilhete aqui para vocês, ó. Pastor bom, pastor jovem. Mas é jovem de mente, de espírito. Sim. Um abraço, Andréia. Manda um abração para ela aí. Já meteu o pé. Já vazou. Eu estou aqui igual um escravo. Mas jovem, você pode ter 80 anos, mano, e você ser jovem espiritual, visionário. Temos vários exemplos. Aquele, o maluco que morreu agora, que traduzia a Bíblia, Coroa lá, esqueci o nome dele, gente. Não sei. Aqui de São Paulo que morreu. Esqueci. O seu Shed. O Shed, né? E vários outros homens e mulheres já na idade avançada que eram eternamente jovens, mente renovada, sabe? Eu acho que pastor bom é o jovem, aquele que abre a palavra e vive a palavra. E transpira a palavra. E a vida dele é um bálsamo para as ovelhas. Amém. É águas tranquilas, é jardim no meio do caos, tá ligado? Ele vai ver uma ovelha caindo, se ferrando, fazendo merda, ele está ali junto. Você vai conseguir, estamos juntos. Ele não vai dar disciplina para livrar do problema, que é o mesmo significado de empurrar as pessoas para os depósitos, chamado clínica de recuperação de drogado. Por que tem que ter clínica? Porque o nosso povo não está pronto para fazer nada. Aí transfere a responsabilidade que é nossa, do poder de Deus. Quantos terapeutas nós temos? Psiquiatra, quanto médico, quanto empresário não pode dar emprego para essa galera? Mas por quê? Porque está olhando só para o próprio umbigo, tomando passo da benção para ir para Israel. Poupe, né, velho? Sim. O bagulho é doido. É doido. Quando a gente olha as formas com que Deus se manifesta na história da humanidade, lá na Bíblia,
É muito doido. Ele não podia ter dado para Jesus um pônei branco para ele entrar em Jerusalém? Com lacinhos dourados? Por que ele entrou num jumento? Ele não podia ter usado um cavalo sangue inglês para falar com Balaão? O que foi a mula? Coiceira. Ele não podia ter arrumado uma pombinha branca, aleluia, para levar comida para Eliseu, para Elias? O que foi um corvo, figura gótica, underground, figura de rapina? Por que essas analogias? Porque Deus não está preso na caixinha de fósforo chamada igreja evangélica. Ele é muito além de tudo isso. Ele é muito além de todas essas coisas. Lá em Romanos fala a profundidade da riqueza, quanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente dele para que primeiro desse a ele para depois receber? Então, velho, a gente é só um instrumento que precisa de ser lapidado, cheio de lero-lero, e a gente tem que desenvolver esse reino de Deus com muito mais arte, cultura, liberdade, unção, cheios do poder de Deus, dar nome aos pecados, disciplinar, falar as coisas que têm que ser feitas. E deve ter meter o pau em nós, dane-se. Nós estamos vivendo na política da vaca. Política da vaca, e assim... Cagando e andando. Cagando e andando, isso eu peguei. Diniz, eu quero agradecer muito, cara. Você não tem noção, assim, o quanto a sua fala, cara, enriqueceu muito essa nossa conversa. Eu acho que a gente tem muito que aprender com você, com aquilo que Deus tem te dado, uma experiência muito, muito 10. Foi como o Danilo começou essa live, né, falando que teve na Avalanche e ficou muito impactado com o que viu. Eu também digo a mesma coisa. E, cara, obrigado, cara. Obrigado pelo que você tem servido no reino, pela sua esposa, pela sua família, por essa transparência que nos ensina muito, entendeu? Inclusive, assim, até assim, umas anotações aqui que eu fiz aqui, até mesmo nós falamos aí da teologia da Shilaia, coisas profundas, né? Quer dizer, a realidade, é a humanidade, acho que é isso mesmo. E a minha oração é que a igreja consiga entender isso aí, essa nova liderança que você falou. Quero te agradecer por muito. Isso aqui dá um livro, hein? Essa conversa aqui, isso aqui dá um livro, entendeu? E eu louvo a Deus. Danilo, palavras finais aí, um salve aí pra gente ir fechando aí Diniz, meu querido. Hoje, às 10 horas da noite, a gente vai ter o Cultura Clube Online, hein, galera? Entra lá. Manda o link. Link. Vou ver. Manda o link, que a gente coloca aí para divulgar também. Diniz, primeiro, que bom que você pôde estar aqui, né? Que você se recuperou, né? Segue cuidando aí dessa carcaça sua aí, porque a gente precisa de você por um bom tempo aqui ainda. Você e o Avalanche que vocês têm feito aí, né? Obrigado por, como o Jefferson falou, a sua transparência, né? Como é necessário ter transparência no reino de Deus, e muitas vezes falta transparência no nosso meio. A gente precisa se abrir mais, a gente precisa, de fato, enfrentar tudo de uma maneira muito sincera, muito aberta, discutir coisas de forma sincera. Obrigado por vir, né? A gente, de fato, estudar um livro, estudar uma tese de doutorado. Essa conversa aqui ela pode continuar por algumas horas aí, né? Mas, infelizmente, o tempo é limitado. Então, um abraço a todos aí. Oi. Dani, isso porque ele não falou, isso aqui nós vamos fazer uma outra live. Sim. O dia que ele chegou em Londres e entrou numa passeata de iranianos. Isso aí nós vamos fazer uma live. Nós temos que fazer uma live, Denise, nós temos que marcar uma outra para falar do festival do psicodélico. Você ia lá levar o evangelho para a turma lá. Temos que marcar uma outra. Aliás, os iranianos é o meu povo de coração depois do brasileiro. Eu sei. Nós vamos ter uma live só disso aí. Aliás. Diniz, obrigado pela sua sinceridade, obrigado por ter colocado o dedo na ferida, né, de que muita coisa a gente precisa mudar, a gente precisa refletir. Sua palavra ela foi extremamente necessária e foi muito relevante para o que a série que a gente vem fazendo até agora, com o que a gente veio conversando com outros missionários até agora. Assim, eu posso dizer que sua palavra foi a cereja desse bolo inteiro que foi essa série.
Muito obrigado. Foi top. Foi top. Um prazer, mesmo. Galera. Desculpa aí qualquer coisa. Ô, Diniz, e nós estamos aí, cara. Vamos depois aí, a hora que a gente fechar a live aqui, você continua aí, não desliga não. E aí, a hora que sair entrar no offline, a gente quer falar um pouquinho aí da Hikma, como que a gente pode servir junto aí. E a gente tem muito para aprender com você, velho. Muito. Então a gente encerra por aqui, né, Lésio? Fechamos por aqui, fazer igual o teólogo, né? Como é que é? Hein, Oh, meu Deus do céu. Já teve tanta coisa que hoje. Teve teólogo Tio Maia, teólogo, né? Zé Cabaleiro. A gente fecha por aqui, com a graça de Deus, a gente se vê semana que vem. Um abraço a todos. Valeu, moçada.